Olá, boa noite. Bem-vindos a mais uma live. Agora, 20 horas, estamos iniciando o nosso bate-papo. Hoje será com a doutora Alessandra Jacob. A doutora Alessandra Jacob é pediatra, pós-graduada em psiquiatria, professora universitária, presidente da AFAG Autismo, coordenadora da Moab Goiás. Será uma excelente oportunidade para aprendermos com uma pessoa que tem uma vivência, uma formação muito grande em relação ao transtorno do espectro do autismo. Estamos felizes por estar iniciando esse bate-papo. Já temos nossos ouvintes assíduos aqui já chegando, e será um momento único, uma oportunidade de aprendermos com a doutora Alessandra, que, repito, é uma pessoa da mais alta qualificação, onde nós teremos com certeza uma noite agradável, uma hora aqui de bate-papo muito bom com ela. E ela já está no presente, né? E eu vou chamá-la para a nossa conversa. Aguardando a doutora Alessandra. Já está, logo estará conosco aqui. Um abraço, Nilson. Um abraço, Álvaro. Olá! Olá, doutora. Tudo bem? Tudo bem, William? Tudo jóia, boa noite. Chegou bem do plantão, boa noite. Sem máscara, né? Eu falo um Então, pouquinho sem máscara, ainda bem, porque cansa. verdade. Né? Eu já fiz uma apresentação aqui do seu currículo, né? E já coloquei para eles a admiração que eu tenho por você, por tudo que você representa para o segmento da pessoa com deficiência, em especial para os autistas. Nós temos pessoas muito bem qualificadas aqui no estado de Goiás, em Goiânia, parceiros de você, parceiras, né? Então nós somos muito bem servidos no tocante a pessoas que se preocupam com o estudo, e você que tem a prática, que tem uma filha, né, com autismo. Qual que é o nome dela? Eu não anotei aqui. Ela chama Sara. Sara, eu conheço ela pessoalmente, uma moça, Conhece? né, bonita. Uma moça, tem E 13 anos. Então, assim, então, fique à eu vontade. queria, eu queria agradecer, né, a oportunidade e também agradecer a todos aí que estão nos escutando, né, e assim, que tragam, né, bastante fala, né, das dificuldades que a gente está vivendo, né, que eu acho que é importante a gente falar sobre isso. E assim, eu, né, depois que eu tive a minha filha, que eu fui entrar neste mundo, né, no qual eu não conhecia. Então, assim, eu admiro muito você, né, de estar entrando na política, porque a gente sabe que o poder público não faz nada para nós sabemos disso. Então, a gente está precisando mesmo de muitas pessoas, em todos, né, tanto deputado quanto governador, todo mundo para que abrace, né, a nossa causa, porque. Só um momento, desligar o celular ali. Porque é muito importante a gente ter né, essas pessoas compromissadas de verdade. Não é só falar, vou ajudar, e depois não, né, não tá aí nos ajudando, nos apoiando. E então a gente precisa realmente ter esse poder público do nosso lado. E eu acho que para a gente, né, ter ele do nosso lado, é muito importante a gente pensar em quem a gente vai, né, votar. É muito importante a gente pensar nas pessoas que têm deficiência, que são capazes disso, que eu acho que é super importante. E como, né, algumas pessoas não têm essa deficiência, não têm essa condição, né, de ser candidato, que a família envolva nisso. Porque a gente, eu falo que a gente é a voz deles, que a gente, né, nós somos a fala deles, então é por aí, eu acho que é por esse caminho mesmo.
procurar a representatividade, né, doutora? Isso. Então, eu tenho me dedicado algumas horas por dia em estudar, né, as diversas nuances, diversas deficiências e, em especial, né, a situação do autista, como que está sendo aplicadas as políticas públicas ou como que não estão sendo aplicadas as políticas públicas que deveriam estar sendo colocadas em práticas há muito tempo. Então, mas eu confesso que é uma tarefa difícil e que certamente as pessoas que realmente tiverem o compromisso de zelar pelos segmentos, zelar pelas diversas deficiências que existem, tentar ser um representante das mesmas, ele vai precisar com certeza do auxílio de pessoas como você, de pessoas como os pares de você que têm essa vivência e você que tem a formação, né? É pediatra e depois fez psiquiatria, já Sou pensando. professora universitária também. Eu brinco com os meus alunos, que eu dou aula para medicina, né? Aí eu brinco com meus alunos, eu falo assim, todo mundo que passar por mim tem que saber fazer o diagnóstico de autismo. Então eu acho que assim, na minha época eu não tive essa oportunidade, como a gente está, né, tá dando essa oportunidade de aprendizado. Então assim, é valorizar mesmo o ser humano. Então eu acho que, né, que é esse caminho. Então, eu acho que a gente tem essa oportunidade, né, de ser professora e passar isso. Eu falo, a minha carga é um pouco pesada, né? Que eu brinco assim, porque além de eu ser mãe e passar por toda a dificuldade que a gente passa, porque a Sara é uma autista grave, ela tem autolesivo, nós temos também, eu também atendo as outros pacientes. Então, assim, quando chega esse paciente para mim, então, assim, pensa, eu tenho o paciente, tenho minha filha, né? E aí, eu vou tratar o paciente e vou pensar, gente, o que eu posso fazer para esse paciente né, que seja semelhante ao que eu posso fazer para minha filha. E, então, essa oportunidade de políticas públicas eu acho muito importante. Hoje em dia, ela estuda, né? A gente está sem a aula aí, mas ela estuda no colégio, uma escola pública, em Aparecida de Goiânia. Ela tem professor de apoio, então assim, a nossa luta aqui em Aparecida é grande para manter esses professores, né, para que ela possa estar indo nessa escola. Então assim, a gente tem que correr atrás do poder público, a gente tem que correr atrás das leis, porque elas existem para que efetuam mesmo esses acessos a todas as pessoas, e a gente tem que ir atrás, né? E aí, quando a gente fala em diagnóstico, né? Então, chega o paciente... Então, o paciente eu ia te perguntar justamente isso. Já entrando, né? A família recebe um diagnóstico, né? Que a filha ou filho tem autismo. O que acontece daí para frente? O que é que precisa ser feito? Tanto dentro da família quanto na busca por melhores atendimentos. Conta para nós como que isso funciona. Você, com o olhar seu de mãe de um autista, de presidente de uma associação e de uma profissional de saúde. Então, em relação à associação, infelizmente a gente não tem apoio do poder público, né? São voluntários, são pais que estão ali. E, então, assim, a gente está engatinhando, né, nessa luta. Em relação à Alessandra mãe, infelizmente, a minha filha não faz nenhum acompanhamento de terapia, de intervenção terapêutica pelo serviço público. Então, eu moro em Aparecida, a gente tem alguns serviços públicos em Goiânia, então, às vezes, né, por estar lá, a gente não tem esse acesso. Quando a gente, mãe, procura um local para os atendimentos dos nossos filhos, é muito difícil a gente encontrar. Então, é complicado. Ela, né, eu tive que entrar com a liminar, né, para ela conseguir as terapias, porque eu não estava realmente conseguindo pagar, é muito caro. Você vai pagar 1 hora de terapia, por exemplo, uma fono, ela cobra 220, R$ 250 a hora. Então é uma coisa assim que o seu dinheiro vai acabando, você não vai dando conta de trabalhar para conseguir bancar tanta coisa.
sabendo que a intervenção tem que ser no mínimo 20 horas semanal. Então, pensa, quanto preço fica isso, né? E aí, quando a gente vai falar do paciente autista, ele chega no meu consultório, dou o diagnóstico e agora, para onde eu vou mandar ele? Né? Então, para onde que eu vou encaminhar esse paciente? Então, se for um paciente de Goiânia, né, que normalmente eu trabalho, né, na instituição em Goiânia, a gente encaminha, ele vem encaminhado da reabilitação. Então, o pai, ele vai no posto de saúde, pega o encaminhamento para reabilitação. E aí ele é colocado ou na pestalose, ou no CRER, ou, se não me engano, na DIFEGO. E aí o pai começa a perambular, porque aí o médico fala assim, precisa de 20 horas semanal de terapia. É isso. Tem remédio? Não, não tem remédio para autista pequeno. Então vamos lá, vamos correr atrás disso. E aí vem as comorbidades, né? Que a gente sabe que tem síndrome de Down, que tem autismo, tem TDAH que tem associado ao autismo, tem dislexia, tem distúrbio de aprendizado, tem retardo mental, que é a grande maioria. Então a gente pensa, e agora? Para onde que eu vou? Né? Então a gente precisa de locais para atendimentos, muitos, né, locais, porque a gente sabe que a quantidade, né, de autista é grande, né? Até a Tatiana Takeda, né, colocou que no Japão tem, né, eles fizeram lá a incidência de cada 30 pessoas um é autista no Japão. Sim, então você imagina nós aqui, né? E assim, eu acho que também investir nessas instituições que já existem. Então a gente tem aí a Pestalozzi, a APAE, o SEMAI, que atende também autista, tem o CRER, depois você vai me lembrando, tem a DIFEGO, então assim, tem a CORAI, então a gente tem vários locais que tem esses atendimentos. Tem mas o CRESPA, tem a CEP, né? Isso, que tem escola. Mas a gente sabe que a gente precisa de muito mais, porque 1 para 30 é muito autista. Muito. Nós vamos ter que ter locais para esses meninos. E eles vão chegando a uma certa idade, 12, 13, 14 anos, eles vão apresentando outras comorbidades. E aí? Como que nós vamos fazer com tudo isso? Né? Então a gente precisa realmente ser visto, né? E em relação à escola, né? Aí a CEP. Em relação à escola, a gente até a gente pergunta, e a clínica escola, né? Ou então, e o centro de referência para autismo? Eu acho que neste momento que a gente está vivendo, a gente tem que pensar em um centro de referência para as pessoas com deficiência. Porque certo. A gente sabe que é complicado, nesse momento, a gente arrumar um centro só para autismo. Mas a gente pode pensar em, nesse local, ter algumas salas específicas para os pacientes que têm as mesmas terapias, que são as mesmas, mesma metodologia ou a mesma ciência, né, que é a análise do comportamento, para que eles recebam essa especificidade, né, que as outras deficiências não têm necessidade. Então, eu acho que o caminho é esse, porque a gente sabe que a gente não tem verba para isso. Nós estamos há 4 anos pedindo o centro de referência, pedindo a clínica escola e nada acontece. Então, você falou aí agora de verba. Como que está a situação em relação ao SUS? Então, a gente... Uma verba federal que deveria estar chegando para auxiliar, né? Sim, é que assim, existe a verba federal, estadual e municipal, né? Que essas Sim. instituições recebem. Então, assim, precisa de ter mais profissionais para estar atendendo essa demanda. Porque essas crianças que a gente dá o diagnóstico, eles ficam aí 8 meses, 1 ano, esperando a ter uma terapia que vai ser de 2, 3 horas semanal, que não é como está escrito no livro, bonitinho, 20, 40 horas semanais. Então, assim... E profissionais capacitados, né? O Estado tem que proporcionar capacitação. Sim, o Estado, contínua para esse... Isso, o Estado, quando eu falo, as federações, não é? Precisa... Sim. E isso hoje existe, doutora? Pouco. Não, pouco. Não existe. Então, assim, a gente sabe que essas crianças estão sem atendimento mesmo. A gente precisa de poder, né, de poder público enxergar o que está acontecendo.
E a gente precisa de profissional capacitado. A gente precisa de capacitar a escola. Porque às vezes o menino chega na escola, mas o porteiro não entende de autismo. Por exemplo, a Sara é enorme. Então, quando ela chega numa escola, aquela moçona, né, e ela não sabe comunicar direito, então isso assusta. Então, assim, orientar essa escola, olha, desde o pessoal ali que dá entrada na escola, os professores, os coordenadores, o pessoal da cantina, o autista, ele tem muita seletividade alimentar. Então é importante assim, ele não come isso, mas vamos tentar então organizar alguma coisa para que esse paciente comece a ficar com as crianças na hora do recreio e começar a alimentar de uma forma que ele goste e depois a gente vai mudando isso na vida dele. Sei, Porque eles vão isso aprendendo. Eu tive um paciente de Anápolis, a mãe me falou assim que ele só comia arroz branco. E só puro, né? Sem nada. E que na escola fazia muito arroz misturado com alguma outra coisa. E aí ela disse que o pessoal da cantina falou, não, nós vamos tirar o arroz dele até ele começar a adaptar e começar a comer esse arroz. Então, assim, isso é muito bonito, né? De a gente ver sim, essa atenção com o filho da gente. Então, isso é muito exato. importante, eu acho que é importante. É o tratamento, tratar as pessoas diferentes, de forma diferente, na medida, né, das diferenças. Isso aí é uma forma de isonomia e de mostrar cuidado com determinados tipos de situações. Sim. Doutora, e assim, dentro disso tudo que você está falando aí, a importância das instituições, essas instituições que têm a expertise para tratar, né, para conviver de forma harmoniosa com os diversos segmentos, eles deveriam ser mais bem aproveitados por todo o sistema. Seria aí a descentralização que não está funcionando no poder público, né? Sim. Levar isso aí, oportunizar para que essas instituições, através de mais recursos, elas pudessem fazer esse papel de uma forma maior, porque não fazem por falta de recursos, não é isso? Sim, a gente sabe, por exemplo, a pestalose. Lá nós atendemos o paciente desde pequenininho, né, que chega para a gente lá com 1 aninho de idade. Hoje em dia já estão encaminhando os pacientes para a gente com 1 ano para o diagnóstico de autismo. Então a gente começa a atender o paciente pequenininho e lá tem até a fase adulta, né, a fase que eles vão buscar o mercado de trabalho. Então, assim, a gente precisa de muitos locais desses, a gente precisa de números maiores para esses atendimentos. Não adianta eu colocar só 100, só 150 crianças. Então, a gente precisa de ampliar isso, né? E precisa de profissional capacitado para isso. E de metodologia Doutora, específicas. doutor, nós temos 600, mais de 600 bairros. Imagina a necessidade de centralizar esses atendimentos, levar esses atendimentos até mais próximo das famílias, porque a gente sabe que o deslocamento é muito complicado, o tratamento, o tratamento ele é contínuo, né? A Isso, escola. e assim, olha uma coisa que acontece muito com a gente, que às vezes eu estou atendendo o paciente, ele já chega, porque ele pegou o ônibus, porque ele viu barulho, porque o ônibus estava cheio, porque para ele esperar esse ônibus chegar, então assim, ele já chega desorganizado. Então, normalmente eu até brinco, mas deixa ele quietinho, deixa da hora que ele quiser, ele vai vir aqui conversar comigo, né? Porque é pro atendimento médico. Então, não adianta, é muito difícil, as pessoas sofrem muito. Então, a gente precisa de poder público, sim, e eles são obrigados a fazer isso por nós. Sim, Né? claro. Uma coisa também que eu acho muito importante, né, que você vai estar lá na Câmara, é da gente montar uma frente parlamentar. Porque, assim, a gente sabe que está lá só o Dr. William, não vai resolver. Tem que ter vários parlamentares que vão pensar da mesma forma. Então, a gente tem que expor para eles, né, o que a gente pode estar fazendo para melhorar essas pessoas. Então, assim, essa frente parlamentar, nós estamos pedindo isso há muito tempo. E até agora nada se fez. Né? Então, assim, tá vendo tanta coisa que a gente correu atrás? Não é do nada, isso não vem do agora, começando agora, né, William? Doutora, mas isso mostra que aquele mote da Convenção sobre o Direito da Pessoa com Deficiência, que é o nada sobre nós sem nós, ele é perfeito. Não adianta. Se não tiver pessoas que tenham a deficiência, ou que sejam pessoas que convivam com essas deficiências, as coisas, infelizmente, elas não
elas não progridem na velocidade que nós precisamos, que os nossos pais, as famílias precisam. Então, assim, é uma coisa inexplicável, porque é lógico que resultado, ele não vem todos que a gente persegue, mas você tem que mostrar capacidade de articulação, e essa ideia sua da formação eu já anotei aqui essa bancada aqui na frente parlamentar. Isso aqui já está vou começar a trabalhar isso amanhã, teoricamente, para ver aonde que isso funciona no país, em câmaras de vereadores de outras cidades aqui do nosso Brasil, para a gente saber como que as coisas funcionam aonde, porque nós temos que buscar acertos, a gente não precisa inventar a roda, nós temos que ir aonde a coisa está funcionando. Sim, né? É verdade. E o que a gente sente aqui é isso. Nós temos uma sociedade organizada, instituições que sabem o que precisa, mas a hora que ela estende a mão, o Estado não coloca dinheiro, não dá apoio. E isso frustra muito grande. A frustração é muito grande. Porque a capacidade dos gestores, das entidades, eu tenho percorrido as entidades, tem 4 anos que a gente lida com isso mais diretamente, apesar de ter 35 anos de deficiência, mas a gente vê que a sociedade organizada se qualificou. Mas o Estado não acompanha essa necessidade. Os números vão aumentando e não acontece nada. A preocupação é de sempre, né? Asfalto aqui, um negócio ali. Não que não seja importante, mas você nota que não existe uma evolução nesse prisma aí de modificar a realidade das instituições. E isso que nós precisamos de alterar, essa realidade justamente. Em todos os níveis, municipal, estadual, federal, para nós termos pessoas aonde a gente possa buscar e pessoas que tenham capacidade de cobrar, né? Condição de cobrar. Porque, por exemplo, quando eu tive o diagnóstico da Sara, eu fui para São Paulo porque eu queria aprender e, assim, eu acho que a família, ela tem que ter suporte de aprendizado e o cuidador também. Porque se a gente não fizer curso, não aprender como que a gente vai lidar com os filhos da gente, não que eu sou professora, não que eu sou terapeuta dela, nem professora, eu tenho os profissionais que me orientam, mas eu preciso entender, né, de todo o problema para eu conseguir resolver. Porque realmente é muito complicado. Quando eu cheguei de São Paulo, eu fui buscar ajuda na Assembleia. Quando eu cheguei lá, um deputado falou para mim assim, não, mas Goiânia está resolvido o problema dos autistas, não precisa se preocupar. Depois eu fui falar com outro deputado, um deputado federal. Ele falou para mim assim, mas Goiânia tem autista? Tá. Então, assim, eu falei, gente, esse povo tá onde, né? Então, assim, eu fico muito triste com tudo isso. Faltou perguntar se tinha cadeirante também, né? Se tinha cego, né? Pois é. Nossa, é um descaso total mesmo. E em relação à carteirinha do autismo, por exemplo, que eu acho que você ajudou a gente naquela época, né? Que eu ligava, e aí, como é que tá isso? Então, assim, né? Você abriu as portas pra gente e a gente até fez a carteirinha também lá na FAAG. Então, assim, eu acho importante a população fazer essa carteirinha, porque é importante a gente ter a quantidade de pessoas com autismo. Sim, porque para a gente colocar políticas públicas, a gente tem que ter essa quantidade. Então, assim, eu acho que as pessoas têm o cadastro é que vai gerar condições de se criar relatórios, né? Por idade, por localidade, por sexo. Então, assim, é uma série de dados para se provocar políticas públicas que vêm através. Foi por isso que naquela época nós fomos o primeiro estado a implantar a carteira de identificação do autista justamente para isso. Você tem toda a razão. E vocês receberam assim, de porta, né? Ajudou a gente muito, a gente mandava carteirinha para lá. Emitimos muitas, né? Foi, muitas mesmo. E uma coisa também que eu acho que é bem importante, que a gente está sofrendo muito agora, é em relação à medicação.
Porque assim, a gente sabe que existe dois remédios para autista pequeno, que é a risperidona e o aripiprazol. O aripiprazol, ele custa R$ 140. Pensa uma família que tem um salário mínimo a casa inteira para sobreviver. Como é que vai pagar um Aristável, Não um remédio tem, de R$ 140? não tem E jeito. o governo não dá esse remédio para a população que tem autismo. Aí a gente tem que entrar no Ministério Público, fazer um relatório para o paciente pegar, conseguir essa medicação que está em falta no Juarez Barbosa. Não está tendo essa medicação. Então, a gente tem a risperidona, que é uma medicação boa, mas a gente sabe que a longo prazo ela pode ter efeitos colaterais. Então, a gente, né, tenta usar essa outra remédio e a população não consegue. Outra coisa, o paciente tem que ficar indo lá de 3 em 3 meses para fazer tudo de novo, levar todo o processo de novo. Então, assim, eu Como fico se, com pena. pois é, Como como se fosse se curar. em 3 meses Eu, alterasse, né, o quadro. eu tomo 3 meses, Doutora, curei o e na autismo. farmácia municipal não fornece esse tipo de medicamento Não, nos municípios? não fornece, não fornece. Há uns tempos atrás, a gente mandava para o prefeito um relatório pedindo, né, que o paciente necessita muito. Então, estão falando ali do carnabidiol. É, É outra briga, é outra briga. Então, assim, o que acontece é que essas pessoas, o município estava dando. Aí o Estado falou, não, nós vamos dar o Aristab agora, mas não era para autista. E aí o município estava dando. Aí o município falou, não, mas por que eu vou dar o remédio para o autista se lá no Estado está dando esse remédio? Só que aí a mãe tem que ficar andando em milhões de lugares, procurando advogado, me ajuda, o que eu faço? Então eu acho isso um absurdo. Eu acho que isso também tem que rever. E uma coisa é, também, do carnabidiol, a gente sabe que o carnabidiol para autista que tem epilepsia é sensacional. Só que qual é o preço, né? A minha filha, ela teve epilepsia, a gente usa nela o carnabidiol. A gente está pagando R$ 1.900 o importado. Então, pensa um preço desse todo mês que a gente faz. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, doutora, por que você trabalha tanto? Como que nós vamos custear, né? Como que eu e meu esposo vamos custear tantas coisas caras que o poder público podia ajudar a gente? é. Então, assim, é uma coisa que também fica aí a ideia também para a gente pensar nisso. Doutora, E e o pessoal está perguntando aqui sobre essa questão de medicamento. Eu acho importante a gente esclarecer isso aí, já que nós sim, estamos com a médica, né? A Ágata, né? A mãe da Ágata, a Sandra, perguntou a respeito do Risperidona também. Agora eu não lembro qual que foi a. Deixa eu ver aqui, o que é? Quanto tempo é considerado longo prazo no caso da Risperidona? então, a mãe da Ágata, né? Acho que eu conheço essa mulher, a É a Ágata. Sandra. A Então, o que que Sandra. acontece? O médico, ele precisa dosar a prolactina dessa criança e as funções hepáticas. O que que acontece? Tem paciente que eu dou 3 meses de risperidona e ele dá essas taxas tudo alterado. E tem paciente que eu uso aí 15 anos que não tem nada. Então, assim, é muito individual, depende de cada pessoa. O médico tem que fazer esse exame, porque eu não posso deixar o meu paciente com efeito colateral da medicação, porque quando ele chegar com 30, 40, 50 anos, ele vai ter um monte de comorbidades, ele vai ter pressão alta, vai ter diabetes, então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. É, Está muito rápido as perguntas, eles estão perguntando, mas tá rápido exatamente. aí. Então, outra coisa que eu Mas acho importante. eu vou tentando te ajudar aqui. Mas Tá, assim, fique à vontade, pode tá. continuar que tá Uma muito outra bom. coisa que eu acho Tô anotando importante, uma série de porque coisas aqui para colocar em prática aqui. então, as crianças, a gente até que tem algumas coisas para as crianças. Mas quando a gente chega aí com 12, 13 anos, o que eu vou falar para o meu paciente fazer? O que eu vou falar para o meu paciente de 20 anos? Então, eu acho que também a gente podia pensar em centros de recreação, aonde esses pacientes eles né, iriam para trabalhar psicomotricidade, para aprender jogar bola, basquete. Então, assim, eu acho que é super importante a gente pensar nesses centros de referências voltada para recreação, para o É, esporte, né, para o lazer. Não e, temos. e não existe. Já Não, fiz uma pesquisa aqui no nosso município, não tem nada e nenhum tipo de provocação não. no nosso legislativo, absolutamente nada. E, Verdade. e, Não e temos. são
e são prioridades, porque existe toda a preocupação aí do tratamento, mas tem que existir uma preocupação também em viver. As crianças têm que se interagir com as outras pessoas. Isso tem que ser um ambiente inclusivo, onde tenha pessoas com deficiência e pessoas também que não, para acontecer essa inclusão também igual tem que ser na escola, igual tem que ser tem que ser também. A gente fez a parceria do cinema, né? Então a gente, né, estava fazendo cinema e o cinema né, tinha as pessoas com autismo, mas também a gente levava as outras pessoas que não estavam no espectro. Então assim, foi muito interessante tudo né, esse trabalho que a gente fez. Eu e a Ana Paula Ferrari, nós fomos no shopping, no Goiânia Shopping, andamos de loja em loja com cartaz do autismo, explicando o que era autista. Porque eu falei, Ana Paula, para a gente colocar essas pessoas para que dentro do shopping, para assistir o cinema, a gente tem que explicar para a população o que é o autismo. Sim. Então a gente fez esse trabalho, foi muito legal. E assim, pois é, que maravilha, hein? Para poder conscientizar, né? Sim, isso aí esse tipo de modelo tem que ser adotado aí para uma conscientização global. A mídia está aí para isso, né? Então, muito bom. Muito bom. Excelente. Doutora, e em relação, nós estamos aqui, né? Vira e mexe, a gente tem que falar a respeito do isolamento social, da quarentena, né, advinda da pandemia. E nós temos aí essa questão da educação à distância e as reclamações são muito grandes, não tem nenhum tipo de... Muito embora aleguem que foi uma coisa inesperada, é lógico, ninguém esperava uma pandemia dessa, mas o tempo já vem mostrando que já deveria ter criado uma logística para as diversas situações. Como que a família de pessoa com autismo tem passado aí, crianças com idade escolar, como que isso está sendo contornado, vamos dizer assim? Quais as necessidades que a senhora acha que deveriam ser implantadas, haja vista que nós já estamos perdendo a esperança de que esse ano a coisa volte à normalidade. Nós já estamos chegando em setembro, né? Dificilmente haverá aula esse ano, né? Aula presencial, né? Então, assim, o que acontece? A pessoa que tem autismo, ela precisa de uma rotina, ela gosta que tudo seja, né? Então, assim, bem organizado. Por exemplo, quando vários pacientes meus, os pais tiveram que levar na escola para começar e mostrar que a escola estava fechada, ela não vai abrir. Então, assim, já fica aquela angústia naquele paciente que não sabe expressar, né, que ele está sofrendo com isso. Então, o que acontece? Esses pacientes, eles não estão conseguindo acompanhar, e não é só o autismo. Eu tenho paciente com dislexia que não consegue, eu tenho paciente com TDAH que não consegue. Então, assim, o que eu acho que nós deveríamos, né, que eles deveriam fazer é ter aulas de tele, né, de teleaulas, telepresenciais, né? Orientando os pais, e se os pais trabalham, que orientem os cuidadores. Para que a gente possa estar fazendo para estar ajudando esse paciente. Porque, assim, eu acho que, assim, 80% dos meus pacientes eu tive que mexer em remédio agora na pandemia, que é aumentar a medicação. Então, isso é muito triste. Eu acho que a gente, né, nós temos que pensar em dar apoio e orientar essa família e esses cuidadores de como eu posso fazer para eu estar ensinando essa criança, né, ou esse adolescente. Eu acho que a gente teria que fazer parcerias também com convênios, com os celulares ou com a internet, porque assim, o que acontece? Todo mundo tem um celular, mas ninguém tem internet. Internet é caro. Exatamente. Então, eu não sei, de repente, aí, se a pessoa tem um filho com deficiência, que ele pague mais em conta por ter uma internet, eu acho que seria cabível isso. Acho que seria uma ideia para a gente, né, tá fazendo. Sim, tem alguém falando igual aconteceu com a energia elétrica, né? Que houve alguns incentivos aí, muito embora pequenos, mas deveria acontecer isso também com o sinal de internet. Ele poderia ser liberado aí para as famílias por um valor
irrisório ou até de graça mesmo, para Sim, poder trazer esse equilíbrio novamente, né, doutora? Porque o que aconteceu é sim. que as pessoas que já não tinham condição, que já estavam já sacrificando para poder levar a criança para presencialmente, de repente ficar em casa e, e a gente sabe da dificuldade que é essa É, mudança de rotina, essa mudança de comportamento, igual a senhora comentou aí. sim. Eu imagino que algumas famílias chegaram próximo do desespero, não? Sim. Eu atendi uma paciente, uma mãe, que ela falou para mim que ela ia suicidar. Ela falou, cansei, não dou Então, conta mais, o meu filho não tem escola, não tem terapia, eu não tenho dinheiro para pagar, e eu tô totalmente desorganizada. Eu tenho outros filhos que precisam também do celular para assistir a aula deles. Então, assim, pensa a dificuldade que essa família está passando. Então, a gente tem não, que pensar imagino. né? O Álvaro tá ali falando quanta tristeza. E são coisas que nós estamos falando aqui, Yuri, Tal. que as pessoas não têm noção do que a gente está sofrendo e que a gente está vivendo. Não, só quem vive mesmo ali, acorda, né? Passa o dia, dorme, dorme quando dá conta e volta para aquela rotina novamente, é que sabe o que é que as pessoas, aquele grupo necessita, as especificidades de cada um. Doutora, eu tenho aqui umas perguntas de pessoas que me passaram antes do início da live. Uhum, vamos lá. E tem uma pergunta aqui que eu acho que é bom a gente tocar nela, porque as pessoas têm que saber o que acontece, né? O autismo sofre muito preconceito? Existe algum tipo de ação que você poderia nos sugerir para elevar o conhecimento do autismo e também a diminuição do preconceito? É, eu acho que assim, o que nós temos que fazer é ter, né, capacitação, divulgação do autismo e as mães, os pais, a família. Agora nós não podemos, né? Mas assim, quando nós podemos sair com essas pessoas, levar essas pessoas para que as pessoas aceitem elas. Porque a pessoa não conhece o autismo, não sabe. Então, assim, e também ninguém é obrigado a saber sobre o autismo. Então, a gente precisa mostrar que eles existem. Né? E fazer esses movimentos, igual a gente faz o Vaca Brava, igual a gente faz o teatro no Teatro Goiânia. Então, eu acho que é por aí que a gente vai divulgando e mostrando a nossa realidade e que eles são capazes também. Quantos autistas que a gente tem aí que está fazendo faculdade, né, que está conseguindo trabalhar. Então, assim, a gente Sim. tem que mostrar, porque, por exemplo, às vezes eu já tive Quantos dois Álvaros problemas. da vida tem aí, né? Pois é, Lei. Eu tive alguns problemas com psiquiatras, porque eu dei o laudo, né, da pessoa que está no espectro, adulto, trabalhando. Então, como assim, autista? Mas autista não pode compreender as coisas. Então, assim, as pessoas têm que mudar essa mentalidade que o autista não é capaz, que o autista não pode trabalhar, né? Então, assim, as pessoas precisam enxergar o autismo de outra Pois forma. é. E não E isso, poder. isso Ó, aí, doutor, eu a minha mãe vejo. está aqui comigo, William. Minha mãe, ó, tá aqui comigo, Ah, me ajudando. olá, como Minha vai? mãe, Muito bem. minha mãe é advogada também, William. Trabalhou em escola há muito tempo, Opa, foi delegada de ensino aqui no estado de Goiás. Então, ela está aqui falando assim, não pode ter vergonha do seu filho. Então, eu acho que é por aí, né, William? A gente tem que aceitar e tem exatamente. que levar essas crianças, né? Mostrar que eles Claro. existem. Porque E senão essa, ninguém vai fazer nada. e essa divu- Exato. E essa divulgação que você colocou, que essas diversas formas aí de levar até a sociedade a discussão sobre determinados temas, realmente agora com a pandemia, por mais que estejamos fazendo eventos em lives, aquele contato, aquela coisa externa, realmente nós perdemos, né? Sim, E espero que a gente recupere isso logo. Agora, sim, é muito importante a gente ter em mente que esse tipo de divulgação que você comentou, simpósios, congressos, tem uma responsabilidade muito grande, por exemplo, do legislativo local
que seja sensível a isso, que tenha pessoas sensíveis a isso. Por quê? Porque é muito mais fácil a mídia, a divulgação, a forma de publicitar isso aí e organizar espaços para reunir o maior número de pessoas possíveis. Isso facilitaria muito as entidades, facilitaria as associações. É isso que a gente sente, que a gente tem aquela ânsia de poder ajudar, que é diminuir esse distanciamento. Não é nem diminuir distanciamento, não, juntar mesmo. Construir um local onde seja a casa das pessoas com deficiência também, que dali que saem o quê? Dali que saem os projetos de lei, dali que saem as provocações, as provocações e as cobranças para que o executivo cumpra com o que está na lei. Então, é isso que a gente sente, que esse distanciamento, repito, faz com que as entidades, faz com que a sociedade organizada fique frustrada muitas vezes, porque as coisas não acontecem e não são provocadas também. Então... E o que acontece é que, assim, quando a gente recebe o diagnóstico que o seu filho é autista, você começa a entrar na internet, você começa a ler coisas e você fala assim, meu Deus, ele não vai fazer nada. Então, aí o menino vai desenvolvendo, você vai, né, fazendo intervenções, você vai dando oportunidade de aprendizado, e aí você vai percebendo que eles melhoram muito, que eles melhoram muita coisa. Infelizmente, alguns não vão alfabetizar, mas eles podem fazer outras coisas. Então, assim, é isso que a gente tem que acreditar e a gente tem que nos fortalecer em relação a isso, porque as pessoas, elas sabem que o filho tem o autismo e elas desistem. Então, a gente tem que dar esse apoio para essa família. Eu acho que o apoio familiar é importante. E assim, a Andréia comentou uma coisa muito importante aí, que você no início você falou que existem as gradações. Então, a gente tem que também entender que existem determinados casos que ele não pode ser tratado igual cada caso, né? Existe um nível de tratamento, um nível de evolução, e que a gente tem que ter políticas públicas para abarcar todos esses níveis. Todos. A gente precisa... Vamos provocar políticas públicas aí para levar todos os autistas para a escola, para depois para o mercado de trabalho. Peraí, não é assim. Isso. Isso acontece conosco também. Eu tenho uma lesão onde eu consigo ter um desenvolvimento, por exemplo, se eu resolver ser um atleta, é diferente de alguém que tem uma lesão mais baixa do que a minha. Eu tenho uma facilidade maior de quem tem uma lesão mais alta. Então, isso acontece em todos os tipos de deficiência, de síndromes. Isso mesmo. E assim, a família ela tem que compreender que, assim, se for um autista leve, moderado, a gente pode colocar ele na escola regular, tudo bem, mas quando vai chegar aí por 15, 16 anos, a gente precisa de um ambiente para esses autistas mais graves, de um local especial mesmo, para que ele aprenda com a metodologia, para que ele aprenda atividade de vida diária, que é super importante. Às vezes eu pego um paciente de 20 anos que não sabe escovar um dente. Então, o que adianta o menino estar na escola regular, junto com os outros, o menino correndo, não aprendendo nada, e não sabe escovar os dentes com 20 anos? A gente não pode desistir do nosso sonho, de acreditar. A verdade, doutor, é que a gente tem que evoluir muito também na discussão entre nós mesmos, né? Tentar chegar num consenso, chegar num discurso que atenda realmente quem está lá, que está precisando da gente, que uns menos, uns mais, que são as pessoas com deficiência. Então, cabe a gente criar esse ambiente favorável e para discussão também. Eu tenho outra pergunta para você aqui. Vamos lá. Como funciona o sistema educacional oferecido ao autista dentro do município de Goiânia? Esse até eu queria saber também, tá aqui. Até eu queria saber, porque assim, eu peço professor de apoio, né? Eu faço relatório lindo lá, né? Pedindo professor de apoio, que os meus pacientes precisam de ter alguém junto com eles, porque eles são autista moderado grave, tem que estar ali junto. O autista leve precisa de um suporte, tudo bem de não ficar ali o tempo todo. E aí,
me vem a mãe com maior tristeza. Doutora, quem eu tenho que procurar? O Ministério Público, o advogado? Aonde que eu tenho que correr, né, atrás disso? E nós não temos, infelizmente, nada. Nada. E até mesmo os próprios profissionais, pedagogos da própria escola, às vezes eles chegam até mim e falam, doutora, eu não sei nada de autismo, eu não sei trabalhar com eles. Então, assim, olha, eu fico muito feliz com a Pestalozzi, porque assim, o trabalho que a Pestalozzi faz na parte pedagógica, abrindo espaço para que aquela escola venha nos conhecer, ver os nossos pacientes, conversar com tanto o professor mesmo, né, que atende os meninos lá na Pestalozzi, contra a fono, né, todos ali, aquela equipe, orienta essa professora. Então, assim, isso eu acho que ela já sai de lá até mais aliviada. Mas a gente precisa de ter professor de apoio ou atendente terapêutico na escola. Então, assim, é muito importante a gente ter. Então, a gente tem que lutar por isso. Isso é uma coisa que a gente tem lutado bastante também. A gente tem feito muita audiência pública em relação a isso, né? Estava fazendo, e a gente não tem retorno nenhum em relação a isso. Mas nós temos que continuar, não podemos desistir, não. São enfrentamentos, né? Fortalecimento das entidades e cobrar para que o poder público cumpra o que está na Lei Brasileira de Inclusão, Sim, o que está nas leis municipais, porque o ordenamento jurídico é muito completo, ele é perfeito. Colocado em prática, ficaria muito próximo do que todos necessitam. O problema é que está ali e não é colocado. Não é? Precisa fazer cumprir a lei. Daí, doutora, daí a importância de nós nos unirmos. Quando eu falo nós, as entidades, as pessoas afetam todas as causas, as diversas diferenças. E o Ronilson está me avisando aqui. Quando a conversa é boa, passa rápido. Ele está falando que falta 15 minutos. Mas assim, doutora, a importância de um projeto a longo prazo para que a gente vá tentando construir um ambiente, politicamente falando, para que as pessoas com deficiência possam ter acesso a essas... A senhora já foi pré-candidata e candidata na eleição passada, teve uma votação expressiva. Então, isso é muito importante, a continuidade desse trabalho para que a gente possa ter pessoas, possamos ter, eu costumo dizer que nós temos que ter gabinetes que sejam a extensão das entidades. Porque hoje a dificuldade é tão grande você explicar para um parlamentar o que é aquele projeto de lei que você está tentando que ele se convença para ele poder levar ele adiante. É verdade. E com a presença de nossos pares lá, isso vai ficar muito mais fácil. A confecção, o rito disso aí, o convencimento para os outros parlamentares, ele vai se dar de uma forma muito melhor. Eu costumo dizer que nós podemos ser ferramenta didática para essas pessoas. Porque tem pessoas com boas intenções, mas às vezes a boa intenção só não basta. Não. Só boa intenção, o mundo está cheio. A gente não precisa disso, não. A gente precisa de gente que faça acontecer. E a gente precisa de gabinetes com pessoas capacitadas. Não adianta eu colocar no gabinete um monte de gente para estar atendendo, mas não saber o que é uma deficiência, o que eu posso fazer para melhorar essa pessoa, o que eu posso fazer para atender essa pessoa com bom atendimento. Então, saber encaminhar essas pessoas, eu acho que isso também falta muito, né? Para onde que eu vou mandar, né? O que eu tô lendo as perguntas também, eu fico meio... é muita coisa. Então, assim, eu acho que muita coisa tem que mudar. E uma coisa também importante é falar sobre as faculdades. As faculdades também precisam falar sobre autismo. E as faculdades também, a gente tem muita autista na faculdade. Então, a gente precisa que esses pacientes que têm autismo, que normalmente são autismo leve, moderado, que estão aí na faculdade, eles precisam de suporte também na escola, na faculdade. Sim. Então, também fazer capacitação nas faculdades. É importante isso. Os núcleos de acessibilidade nas faculdades são muito importantes para isso aí. Porque eu participo de um núcleo aqui na faculdade Anhanguera,
né? Eu tenho um carinho especial, que eu fiz 2 cursos superiores lá, um, inclusive, numa época que não tinha absolutamente nada de acessibilidade, essa palavra era estranha para todos, e A minha hoje a mãe, gente minha mãe fez direito consegue... na Anhanguera. Então, Acho que ela foi hoje, da primeira turma, viu, William? Tô brincando. o que a gente nota hoje é que existe já um início bem adiantado aí de preocupação, né? Sim. O espaço acadêmico, geralmente, ele está sempre na vanguarda, né? Desse tipo de preocupação. Nós temos a Universidade Federal de Goiás, onde a Sim. professora Vanessa faz um brilhante Isso, trabalho lá, mas esse um trabalho que exige uma evolução também dos métodos, porque as necessidades vão se alterando também. Mas é ali que a pessoa com deficiência precisa de um ambiente favorável para evitar a evasão. A evasão das pessoas com deficiência em universidades é muito grande. Primeiro, porque ele fica deslocado. Segundo, porque não tem as ferramentas assistivas adequadas para que ele possa desenvolver aí equilibrar a necessidade dele. Isso realmente tem que ser colocado E William, até em pauta, né? quando a gente fala, né, em locais apropriados, a gente, por exemplo, como eu ficava mais envolvida com o autismo, eu não ficava muito atenta às coisas, por exemplo, a local para cadeirante, né, o local para pessoa com deficiência visual. Então, assim, depois que eu comecei a envolver nesse mundo, eu comecei a observar isso. Então, às vezes, eu vou andando e falo, gente, tá faltando lugar para o cadeirante aqui. Ou então tem teatro que não tem como chegar o cadeirante, tem que levar o cadeirante no colo. Então, assim, a gente acaba envolvendo mesmo, né? Então, assim, eu acho que nós temos que juntar as deficiências e apoiar mesmo um ao outro. Eu acho que é muito isso. Né? Isso Sim. daí. Doutora, nós estamos com 8 minutos. Eu vou deixar a live ser finalizada com a senhora, porque a protagonista aqui hoje é a senhora. A quantidade de ideias que você me passou aqui, a quantidade de esclarecimentos para o público que está conosco aqui, que são inúmeras pessoas. Isso é muito enriquecedor. Na verdade, são temas que nós poderíamos, cada um deles, falar durante 1 hora e seria pouco. A intenção nossa realmente é tentar, com o apoio de todos, conseguir aí uma oportunidade para a gente poder fazer um pouquinho para melhorar o que realmente, o esquecimento que é da nossa classe política em relação às pessoas com deficiência. Poder enumerar tudo isso e criar uma agenda propositiva para que a gente vá alcançando, degrau por degrau, melhorias para todos os tipos de deficiência da nossa cidade e expandir isso depois para o Estado, com outros pares nossos, e quiçá a federação também, que a gente leve um representante para Brasília também, né? A verdade é que nós precisamos muito do conhecimento da senhora, precisamos conversar muito. Aceito críticas, aceito o tempo todo, aceito ideias, porque só assim que nós vamos conseguir construir uma sociedade mais inclusiva. Eu estou muito feliz com a nossa conversa, com o nosso papo, tivemos uma audiência maravilhosa aqui. E 99% dessa audiência é por causa da senhora, eu tenho certeza. E as pessoas estavam ansiosas em ouvir aí as suas colocações, sempre muito bem ponderadas e muito bem colocadas e brilhantes. Então, eu agradeço e gostaria de deixar esse espaço final aí para que a senhora colocasse para o nosso público aí o que a senhora acha. Então, eu que agradeço, né, o convite e, como eu te falei, eu fico muito feliz e assim, admiro muito de você estar aí entrando nessa luta, né, e entrando aí no poder, né, público, né, para nos ajudar, né, que a gente vive, então a gente sabe dessa necessidade.
E o que eu queria, assim, deixar, uma frase, né, que eu queria deixar, que eu falo que é a minha frase que eu sempre falo. Não há limites para nenhuma pessoa com deficiência se oferecermos oportunidade. E que a gente necessita muito de um mundo mais inclusivo. Então, eu acho que se a gente não dar oportunidade para os nossos filhos, não dar oportunidade para os nossos pacientes, nós não vamos mudar nada. E para a gente ter essa Exato. oportunidade, a gente precisa do poder público, sim. A gente tem condição financeira, mas a gente precisa, sim. A gente precisa ajudar o outro, a gente precisa de leis, a gente precisa que seja feito e seja cobrado isso. Então, que os pais sejam fortes para que vão, né, para que eles possam ir atrás e não ficar esperando, porque nada vai acontecer se a gente não for à luta. Não vai acontecer mesmo. Né? Essa que é a verdade. E a oportunidade, ela muda rumos. A pessoa com oportunidade, ela tem condição aí de se tornar a protagonista da vida dela, ela tem condição, né, nessa gradação que nós falamos, de ter uma vida com mais qualidade. Então, nós precisamos muito dessa união, que eu tenho notado isso em alguns estados que já estão um pouco mais à frente de nós, de deixar às vezes um ciúme, uma vaidade, que para nós isso é pequeno. A gente tem que ter o espírito de colaborar realmente para que a gente possa, repito, construir uma cidade mais inclusiva, para que as dificuldades que elas sempre vão existir, elas sejam amenizadas, para a gente poder ter qualidade de vida. O que você quer na sua casa, com a sua filha, com a sua família, é poder ter qualidade de vida. Isso é a obrigação do legislador, isso é a obrigação do executivo, do judiciário, proporcionar para a sociedade tranquilidade. É lógico que é um mundo perfeito que nós não vamos alcançar de uma hora para outra, mas a gente tem que trilhar isso aí. E o nosso projeto está alçando outros municípios. Nós estamos aqui com Paulinho Pimenta, aqui, que é um pré-candidato em Aparecida, uma pessoa excepcional. Nós temos pré-candidatos em Trindade, nós temos em Senador Canedo, nós temos em Porangatu. Então, assim, eu fico... Tem a Liliane em Itumbiara. Então, Anápolis, então, Liliane, assim, exatamente. Estamos aí, todo mundo, né, se unindo. Olha, isso é importantíssimo. Tá um momento bom. Isso aí para nós é muito bom, porque a sociedade, a classe política começa a nos notar e falar, olha, realmente eles estão se organizando aí e vão conquistar espaço. Isso para nós é bom, que nós precisamos também que as pessoas nos respeitem. Então, doutora, assim, maravilhoso, muito bom conversar com você. Vamos marcar outra, né? E está faltando aí um minuto e meio. Eu quero agradecer a todos que, em nome aí da Andréia Corgozin, em nome da Edilma, em nome do Álvaro, né? Do Ronilson, do doutor Tiago, do Rosalina, pode falar nos nomes aí que você quiser. O pessoal de São Paulo também que estava aí. O Guedes que está com a gente. Muito bom, muito bom. Álvaro, e sucesso, o Augusto. Que você, né, consiga aí atingir todos os seus objetivos, seus sonhos, e nós estamos sempre à disposição. Muito obrigada. Obrigado você e preciso do apoio de todos, viu? Você é fundamental aí na divulgação também do nosso projeto. Tá? Vamos à luta. Grande abraço. Vamos à luta que vai dar tudo certo. Obrigada, um abraço. Obrigada a todos que assistiram. Até mais, tá? Terminando. Um minutinho aqui. Diz que é para gravar aí, William. Tem que gravar. Ah, tá. É por isso que eu vou até o final. O Caio está aqui também conosco, a Núbia Mello. Exato. A Débora, Toledo, a esposa do Thiago, a Andréia também está aí. Andréia, a Sandra do Projeto Ágata, a Lívia, a Lázara, que bom. Bom demais. Muito bom, muito obrigada. Terminando uma live com mais de 50 pessoas aqui nos assistindo, é muito bom, não é? É enriquecedor. Bom. Faltando 30 segundos, um abraço, um grande abraço a todos.
Um abraço, Paulinho. Um abraço o Denis tambem. O Denis Pedindo Melo, apoio o no esporte, Vitone, o estamos aí. Thiago. Vamos pensar no nosso centro Exatamente. Um recreativo. grande abraço. A Neide, minha irmã, tá? Minha irmã tá aqui. Paulinho, Um prazer, bom Guedes, demais. meu Muito bom. parceiro. Meu Muito irmão, bom gente boa. mesmo. Andrezinho lá de Porangatu assistindo a gente aí até o Ó, final. bom demais. Prazer, Valquíria, André. guia do